I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Eu louvo muito a Deus porque o Senhor fala conosco e é interessante a maneira como Deus se comunica ao nosso coração. Quando a gente está disposto a ouvir a voz de Deus e quando a gente está disposto de fato a entender o que Ele quer para o nosso coração, das maneiras mais simples Ele fala. Vocês sabem que sempre antes de iniciar o nosso culto, a nossa reunião, a gente se reúne aqui para pedir a bênção de Deus para as vidas que estarão vindo para cá, para que Deus abençoe as vidas daqueles que estarão aqui tocando, cantando, na liturgia, na mensagem. E hoje a oração que o Marcelo fez de manhã, enquanto a gente orava, falou profundamente ao meu coração. E eu quero compartilhar com você, antes de a gente mergulhar naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, porque isso estimula, o que Ele falou hoje na sua oração, estimula a mim e a você a escancarar o coração e a mente e a vida para o Senhor. E o Marcelo, num determinado momento da sua oração, ele disse assim: obrigado, Senhor, porque foi a Tua boa mão, foi a Tua boa mão que nos trouxe para este lugar, para que a gente pudesse ouvir da Tua palavra. E aquele momento aqui neste canto foi tão importante para mim, tão gostoso, eu sentindo do que estava aqui, porque Deus tinha me trazido para cá. Não era coincidência eu estar aqui. E a mesma expectativa eu queria que Deus colocasse no seu coração. Que quando você veio para cá esta noite, não foi porque você teve um start, porque você decidiu. Quando você veio para cá essa noite, eu não tenho dúvida nenhuma, foi a boa mão de Deus, como disse o Marcelo. A boa mão de Deus que trouxe você para cá, para que você pudesse ser desafiado por sua palavra. A gente tem nos últimos 2 domingos, a gente tem falado a respeito desse assunto. Tem compartilhado e dialogado a respeito da utopia de Martin Luther King. O Túlio e o Lucas já falaram nos últimos 2 domingos a respeito, não apenas dos 2 sonhos do grande discurso de Martin Luther King, mas também contaram um pouco da história, da vida de Martin Luther King. Nós já sabemos que naquele grande discurso que ele fez, que a gente pôde ver aqui as imagens, ele elenca alguns sonhos importantes. Já foi falado sobre o sonho da fraternidade, já foi falado sobre o sonho da unidade. E agora, eu queria compartilhar com você desse grande desafio, deste detalhe, desse discurso de Martin Luther King.
Em determinado momento do seu discurso, ele diz: eu tenho um sonho que um dia mesmo o estado do Mississippi, olha como isso é impactante, mesmo o estado do Mississippi, ele reforça essa questão, talvez o estado mais opressor com relação àquele momento lá nos Estados Unidos, mesmo o estado do Mississippi, um estado desértico, sufocado pelo calor da injustiça, e sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e de justiça. Martin Luther King tinha um anseio no seu coração. Um anseio no seu coração. O anseio da liberdade e da justiça. É interessante que Martin Luther King, ele foi homenageado de muitas maneiras. De muitas maneiras. A gente já viu nos domingos anteriores que uma das formas em que ele foi homenageado foi recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Muitas pessoas, se você acessar a internet, você vai ver muitos depoimentos elogiando a postura e a forma de Martin Luther King. E essa semana, quando eu estudava para que a gente pudesse compartilhar com vocês algo a respeito desse sonho de Martin Luther King, eu me deparei com uma coisa incrível. O Gladir Cabral, que é um poeta, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente aqui na nossa comunidade canta muitas canções compostas pelo poeta Gladir Cabral. E nesse último CD que ele lançou, nesse último trabalho que o Gladir lançou, ele presta homenagens, e esse trabalho chama-se Gentes. Ele presta homenagem a muitas personalidades. E uma das personalidades a quem ele presta homenagem é justamente Martin Luther King. E o que me chamou bastante a atenção foi o fato de que o nosso poeta tratar Martin Luther King, fazer uma comparação incrível de Martin Luther King com Martinho Lutero. Ele chama então Martin Luther King de o Martinho Lutero negro. Olha a importância dessa declaração do Gladir. Olha a comparação que ele faz. Ele compara Martin Luther King na sua ansiedade, nas suas aflições, nas suas dores, na sua submissão à vontade de Deus, àquilo que Deus estava chamando. Ele compara Martin Luther King a Martinho Lutero, o grande pai da reforma. Alguém extremamente importante, usado por Deus lá atrás, lá no século XVI, a Martin Luther King é comparado. Olha a importância desse cidadão chamado Martin Luther King. Mas nem tudo foram rosas no caminho de Martin Luther King. Eu buscando informações a respeito dele, a respeito das coisas dele, eu encontrei esta matéria no Globo, e que diz, e nesse documentário, diz que nos últimos dias, Martin Luther King se sentia muito deprimido e isolado. Nos últimos dias da morte dele, a aflição era tão grande, a pressão era tão grande, e isso acontece mesmo. Quando a gente se coloca à disposição de Deus, como Martin Luther King se colocou, quando a gente se coloca debaixo da vontade do Senhor para caminhar com Ele, para ser instrumento nas mãos dEle, para que desigualdades sejam sanadas, evidentemente que muita opressão, muita pressão ocorre. E Martin Luther King, nessa luta, se sentia deprimido e isolado. Se sentia deprimido e isolado. Aquele homem que se colocou à disposição de Deus, aquele homem que tinha um grande sonho no seu coração, estava deprimido, estava cansado. Uma das frases de Martin Luther King: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Para ilustrar bem essa história de justiça e injustiça,
Olha que coisa interessante nós descobrimos. Esta imagem que nós vemos no slide, a imagem da justiça, ela tem algumas características peculiares. Ela justamente traz uma venda nos seus olhos, uma venda que simboliza a sua imparcialidade. A justiça, com a sua venda, significa que ela não faz distinção entre aqueles que estão sendo julgados. A imagem da justiça traz também uma balança, a balança do equilíbrio, a ponderação na hora de pesar, o lado a lado, os argumentos contra e a favor dos acusados. A justiça traz também a espada em suas mãos, que é o sinal de força da própria justiça. Mas essa frase, a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares, ela me chamou muita atenção e me fez lembrar de uma coisa importante. Olha que coisa interessante. Há algum tempo atrás, talvez 4 anos, talvez 4 ou mais, não me lembro. Estávamos de férias, passeando, e passeávamos lá na cidade do Porto, em Portugal. E acompanhada da guia, ela mostrando as coisas da cidade, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Passamos em frente ao fórum da cidade do Porto, e ela indica essa estátua que está ao lado. A estátua em frente ao fórum da cidade do Porto. E ela dizia, essa estátua foi colocada na cidade do Porto, em frente ao fórum da cidade, numa expressão clara, numa mensagem clara, de que o grande ditador Salazar, um ditador que governou Portugal, da década de 30 até a década de 60, de 1960, ele coloca em frente ao Fórum de Portugal esta imagem, onde a imagem da justiça não tem a venda, não tem a venda, não tem a balança não é para equilibrar, a espada está abaixada, ele está numa clara demonstração, Salazar quer trazer uma mensagem numa clara demonstração de que aqui a justiça quem faz sou eu. A justiça é minha. Eu é que determino. Eu digo à população, através dessa imagem, que quem decide as coisas aqui sou eu. E eu posso imaginar, nesta frase de Martin Luther King, a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Tal qual em Portugal, tal qual nos Estados Unidos, em qualquer lugar onde Deus, onde as coisas do Senhor não sejam colocadas de forma em que Ele esteja atuando, a injustiça prevalecerá. E não é diferente no texto bíblico que a gente vai ver agora. Mergulharemos num texto importantíssimo do profeta Amós. Acompanhem comigo. Amós capítulo 5 diz o seguinte: ouça esta palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. Caída para nunca mais se levantar está a virgem de Israel, abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Assim diz o soberano Senhor: a cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a quem mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem a Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Busquem ao Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José, e a devastará, e não haverá ninguém em Betel para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura, e atirando a justiça no chão. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão a alvorada e do dia a noite escura, que chama as águas de mar e espalha sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome.
Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês, povo de Israel, odeiam aquele que defende a justiça no tribunal, detestam aquele que contam a verdade. Vocês pisam no pobre, forçam a lhe dar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno, impede que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano: haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Quem era esse cidadão chamado Amós? Quem era esse homem que teve a coragem de dizer essas coisas? Amós era um homem de ofício simples. Ele, segundo o próprio testemunho e relato dele, Amós, se você tiver a curiosidade e aí o interesse de ver o livro de Amós, você vai ver ele dizendo quem é ele. Ele se revela um homem de ofício simples, pastor, boieiro, cuidava do gado, plantador de figos. Portanto, não era alguém que foi preparado em nenhum seminário, não era alguém que frequentou a escola de profetas, não era alguém que foi numa faculdade. Ao contrário, era um homem simples, mas era um homem que se submetia à vontade de Deus. Embora vivesse no meio rural, conhecia as nações vizinhas, estava familiarizado com as histórias internacionais. Lá no começo do livro dele, ele faz relatos incríveis a respeito do que está acontecendo na região em que ele vive. Ele morava numa tribo, numa cidadezinha, ali pertinho de Jerusalém, mas ele relata tudo o que estava acontecendo na vizinhança. Ele sabia o que estava acontecendo na Síria, ele sabia o que estava acontecendo em Damasco. Ele era um homem bem informado, apesar de ser um homem simples e viver no meio rural. E o mais importante, ele conhecia a história do seu próprio povo, o povo de Deus, e a aliança que este povo tinha com Deus. Ele não tinha nenhuma faculdade, mas ele tinha conhecimento e sabedoria. Mas tal qual Martin Luther King passou por um momento de isolação e tristeza. Olha o que ele diz aqui no primeiro versículo, no versículo 1 do capítulo em que lemos. Ouça esta palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. O momento é de tristeza para Amós. Esta palavra lamento, ele é um artifício literário, é um recurso literário frequentemente usado lá no Velho Testamento. E ele é usado no Velho Testamento para falar a respeito de algo muito importante, do sentimento talvez mais profundo que a gente possa ter. É lamentando sobre
a morte de pessoa querida. Quando Amós, ele olha para a situação, ele levanta um lamento contra a cerca do povo de Israel, e esse lamento é o mesmo sentimento de funeral, de morte, de perda de ente querido. A situação de Amós é essa. Mas por que ele faz esse lamento? Por que então ele tem esse sentimento? Embora a gente viu no texto que a situação econômica e financeira de Israel era muito boa. Tanto é que nos versículos que a gente leu, ele diz assim: ah, povo de Israel, vocês constroem casas lindas, mansões, mas se vocês continuarem desse jeito, vocês não vão aproveitar. Vocês têm vinhas verdejantes. Ocorre que, continuando desse jeito, vocês não vão tomar o vinho que o vinhedo possa produzir. A situação é muito tranquila do ponto de vista econômico e financeiro, mas por debaixo da película respeitável, da prosperidade espiritual, material que Israel caminha, Deus levanta esse homem. Deus levanta esse homem para denunciar algumas coisas. Alguns lamentos. Eu separei pelo menos 3 lamentos de Amós a respeito do povo de Israel. Amós desvenda a massa decadente do formalismo religioso e da corrupção espiritual que Israel vive. Olha o que diz o versículo 12. Pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. O lamento, o primeiro lamento, o lamento que simboliza aquele sentimento da morte de pessoa querida, é porque está havendo uma decadência no formalismo religioso e uma corrupção espiritual ao povo de Israel. Por debaixo da película respeitável da prosperidade material que Israel passava, Amós levanta este lamento e salienta a total desconsideração para com os direitos e a personalidade humana. Israel já não considerava mais os direitos dos cidadãos. Olha o que o versículo 7 diz: vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça no chão. O lamento de Amós é porque não há mais respeito com o direito humano. Ele está triste, dor de perda de ente querido, porque os direitos humanos não estão sendo respeitados em Israel. Por que desse lamento? Amós destaca que está havendo uma grande deterioração da moralidade e da justiça social. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal, detestam aquele que conta a verdade, vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Formalismo religioso, corrupção espiritual, deteriorização da moralidade e da justiça social, desconsideração para com os direitos humanos. Eis a fórmula para a ausência de liberdade e de justiça. Esse era o contexto de vida. Esse era o contexto que Israel estava vivendo. E é nesse contexto que Deus chama a Amós para profetizar naquele momento. A situação não é tranquila. A situação não é boa desse ponto de vista. Mas Deus tem soluções. Deus levanta o profeta, você diz a eles, Amós, o que está acontecendo, você mostra o caminho que estão tomando, mas eu quero dizer que eu trago soluções, diz o Senhor. Eu trago soluções. Como transformar esse cenário
de total depravação que Israel vivia. Primeira característica, vivendo em busca constante pela fonte da vida. Versículo 6 diz claramente: busquem-me, diz o Senhor, busquem-me e vocês terão vida. Quem busca Deus, encontrará Deus. Eu não ouvi dizer a respeito de alguém que tenha buscado o Senhor e não o tenha encontrado. Deus está ávido de nos receber. A grande verdade é que nós é que recusamos a ação de Deus nas nossas vidas. Mas olha o que diz o texto de 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha a primeira dica. A primeira dica para que esse cenário seja transformado, esse cenário catastrófico, decadente, para que ele seja transformado, busquem ao Senhor. E o Senhor está dizendo de que maneira eu posso e devo buscá-lo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome primeiro, humilhe-se diante da presença do Senhor, se coloca debaixo, se coloca submisso à vontade dEle. Se eu me humilhar diante do Senhor, Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus. Se eu buscá-lo em oração, se eu buscar a face do Senhor, se eu abandonar os meus maus caminhos, diz Ele, o Senhor, eu ouvirei as suas orações. Eu ouvirei as suas orações. Busquem-me e terão vida. Quem busca a Deus, encontrará Deus, porque é a promessa dEle. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Busquem a Deus. Quer transformar esse cenário caótico? Busquem a Deus. E buscar a Deus é um ato de fé. O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, ele diz uma coisa interessante a respeito dessa história de buscar Deus. E esse capítulo 11 é justamente o capítulo que vai tratar ali, falando de uma galeria dos heróis da fé. Capítulo 11, capítulo 12, vai tratar dessas coisas a respeito de fé. E no versículo 6 do capítulo 11, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele, Deus, recompensa aqueles que o buscam. Quer mudar o cenário catastrófico? Busquem ao Senhor com fé. Hoje pela manhã eu vinha para cá e eu coloquei, por um acaso, até não creio em coincidência, mas foi algo bastante interessante. Eu ligo o rádio do carro, coloco o CD para tocar, e uma das músicas que está tocando é uma música que eu tenho lá do Gladir, e a música fala exatamente, naquele momento está falando de fé. E ele fala nessa canção, a fé é olhar para depois da montanha alta, para depois da montanha de problemas, de uma montanha alta que parece poder ser intransponível. Fé é olhar para além da montanha. Quando a gente olha para o cenário é caótico, o cenário é de decadência, é de opressão, é de injustiça. A gente busca ao Senhor, porque esta é a dica da palavra. A gente busca ao Senhor e busca com fé, porque Ele diz que quem buscá-lo com fé, Ele recompensa.
Ele recompensa. Quer transformar esse cenário caótico? Busquem e me terão vida, porque Ele se revela àqueles que o procuram de coração. Deus se revela àqueles que procuram Ele, o Senhor, de coração. Olha o que o texto de Jeremias nos diz. Olha que coisa incrível. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Promessas incríveis da parte de Deus para a minha vida e para a sua. A situação é de injustiça, é de falta de liberdade, é de opressão. Busquem ao Senhor. Ele diz que Ele recompensa quem o busca com fé. E agora Ele está dizendo que quem o busca de todo o coração o achará. Possivelmente, muitos de nós não estejamos encontrando soluções para os nossos problemas, não estamos achando ações para os nossos problemas, porque nós não estamos nos colocando de coração aberto, de todo o nosso coração. E quando a gente se abre o coração ao Senhor, diz: Senhor, eu estou à disposição, fala comigo, usa a minha vida. Deus fala ao nosso coração. E fala de diversas maneiras. Eu estava hoje lembrando que nessa última viagem que nós fizemos, com um grupo aqui da igreja, nós fomos lá visitar Israel e passamos pelo Egito. Então nós fizemos o caminho que liga o Egito a Israel, e fizemos de ônibus, evidentemente, boa parte do caminho que o povo de Deus fez, que Moisés conduziu o povo. E nós paramos num lugar chamado Poços de Mara. Esse lugar é extremamente importante na caminhada do povo de Deus em direção à Terra Prometida. Já havia alguns dias o povo tinha caminhado, saído de Israel, acompanhando o grande líder Moisés, mas acontece que lá no deserto as coisas começaram a se complicar, e aí um já começa a reclamar, o outro começa a reclamar, e o povo começa a sentir sede, começa a sentir fome, e o zum, Moisés não tem sequer água, e eles chegam nesse lugar, chamado Mara, que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Chegando lá nos Poços de Mara, eles foram beber a água era muito amarga. Aí Deus diz a Moisés: Moisés, faz o seguinte, pega um pedaço de árvore, daquela árvore, joga no poço. Moisés obedece, joga, e as águas que eram amargas, elas se transformam em água potável, em água doce. E todo o povo então é saciado naquele lugar, é saciado da sede naquele lugar, num grande milagre de Deus. E a gente estava por ali, nesse lugar. E a gente parou para uma devocional. E quando a gente volta para o ônibus, uma das pessoas do grupo, a Miriane, que é membro aqui da nossa igreja, ela está simplesmente chorando, e ela diz assim: Edgar, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou muito sensível, eu sinto Deus falar comigo, eu estou sentindo a presença de Deus. Não é por conta do lugar não, gente, não é por conta de um lugar que simbolizava alguma coisa, mas sabe por quê? E isso nós compartilhamos. É porque ela estava com o seu coração aberto. Ela estava com o seu coração aberto. E Deus se revela àqueles que estão com o seu coração aberto. Porque é a promessa dele: vocês me procurarão e me acharão, se me procurarem de todo o coração. Experiências incríveis acontecem na minha vida, na sua vida, simplesmente se você buscar ao Senhor e deixar
o seu coração aberto para a ação dele. Como transformar esse cenário? Busquem ao Senhor. A primeira coisa, busquem ao Senhor, para que tenham vida. Segunda característica, ou segunda coisa que eu gostaria de compartilhar, para que a gente possa, no momento de opressão, no momento de injustiça, no momento em que as coisas parecem não estar dando certo, como transformar esse cenário? Fugindo das ciladas e das armadilhas da religião. Fugindo das ciladas e das armadilhas da religião. Porque uma coisa é completamente diferente da outra. Deus e religião é completamente diferente. Muita gente possivelmente seja um bom religioso, mas está com o coração distante de Deus. Para que a solução aconteça, nós precisamos fugir das ciladas da religião. Olha o que Amós está dizendo para o povo de Israel naquele momento, no versículo 5. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Sabe o que está acontecendo aqui? Esses eram lugares de memoriais. Por exemplo, vou falar apenas de Gilgal para que a gente possa ganhar um pouco de tempo, porque por analogia as outras coisas são iguais, os outros acontecimentos são iguais. Mas Gilgal é um local, quando o povo de Deus atravessa, sai do deserto, chega na terra prometida, atravessa o Jordão, está na terra prometida, levanta ali então um memorial naquele lugar. Apenas um memorial ao Senhor. Para dizer, Senhor, o Senhor nos ajudou. Essa conquista foi porque o Senhor nos trouxe para esse lugar. Mas passado algum tempo, aqui nos tempos de Amós, o que é que está acontecendo? Esses lugares viraram lugares de peregrinação e de culto pagão. Olha o que o profeta Oséias diz, um profeta que também proclamou essas coisas. Olha o que ele diz a respeito de Israel. Ah, Gileade, como você é ímpia. Seu povo não vale nada. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedras num campo arado. São ciladas que a religião nos traz. Portanto, quer transformar o cenário caótico mais próximo de Deus, se libertando das ciladas da religião e daquilo que ela pode nos trazer. A justiça e a liberdade é a expressão cultica da devocional requerida por Deus. O culto que Deus quer de mim e de você não é que a gente ofereça sacrifícios, mas o culto que Ele quer de mim e de você é que a gente pratique essas coisas. Olha o texto de Isaías. O jejum, que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não se recusar a ajuda ao próximo? Não é esse o culto que eu quero de você, Israel. Não é esse o culto que eu quero de você, igreja, comunidade do Campolim. Eu não quero o formalismo religioso. Eu quero que vocês se encontrem, sim. Eu quero que vocês venham, porque a palavra diz o seguinte, que congregar é muito importante. Se juntar como a gente se junta em domingo aqui, como a gente se junta nos lares, nos grupos do estudo pequeno, é importante demais, e isso é uma recomendação bíblica. O que ele está dizendo é assim, que a religiosidade, o seu culto, a sua religiosidade deve ser uma religiosidade voltada para a justiça e para a liberdade. Não tem que ser uma religiosidade
estéril. O nosso culto, o nosso jejum, nada daquilo que fizermos vai ter algum sentido se a gente não proclamar essas coisas. A religiosidade sem justiça, sem amor ao próximo, é peso para o povo. É peso para o povo. E foi duramente reprovado por Jesus. Não adianta nada eu sair de casa todo domingo e vir para cá. Apenas cultivar uma religiosidade que não afeta quem está do nosso lado. A nossa comunhão com Deus tem que fazer diferença na vida das pessoas. E olha o que Jesus diz a respeito de uma religiosidade sem justiça e sem amor. Mateus, lá no capítulo 23, ele vai relatar uma coisa extremamente interessante. Jesus, lá num dos seus discursos, ele exprime 7 ais. 7 ais. Eu separei 4 ais de Jesus aqui. Ele começa todos os ais dizendo assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Religiosos, apenas religiosos. Alguém que tinha religião, mas que não tinha vínculo com Deus, que não tinha intimidade com o Pai. A religiosidade sem justiça e amor era reprovada por Jesus. Ele diz: ai de vocês. Primeiro ai que eu quero compartilhar com você, para que a nossa religiosidade seja uma religiosidade que faça sentido na vida das pessoas. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados severamente. O primeiro ai de Jesus vai para essas pessoas, para esses juízes que tinham autoridade da lei para administrar o bem das viúvas, os bens das viúvas. Ele tinha autoridade para isso. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam roubando as viúvas. Eles devoravam as casas das viúvas e depois ainda, o que eles faziam? Longas orações. Eu quero orar por você, viúva. Mas Jesus não tolera isso. Não tolera isso e diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, por isso vocês serão castigados severamente. Um segundo ai de Jesus aos mestres da lei e fariseus hipócritas: vocês dão os dízimos da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Você deve praticar estas coisas sem omitir aquelas. É muito interessante essa história. Inclusive aqui, apenas um parênteses, você vê que, para aqueles que acham que Jesus não tratou de dízimo, aboliu o dízimo, aqui ele está dizendo: sejam dizimistas, sim. Sejam dizimistas. Entretanto, mais importante do que você cumprir a lei do dízimo é você praticar justiça, misericórdia e fidelidade. De que adianta você trazer o seu dízimo, o dízimo da hortelã, o dízimo do endro, o dízimo do cominho, se vocês não fazem justiça, se vocês não têm misericórdia, se não há fidelidade em relação a mim? Eu não quero esse tipo de religião, diz o Senhor. Um terceiro ai. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo o tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora, bela viola, parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia
e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Uma imagem bonita para apresentar à população, mas tão distante de mim, tão distante de mim. Vocês, quarto ai, vocês testemunham contra si mesmos, vocês testemunham, sendo assim, contra si mesmos. Como transformar esse cenário caótico? Como transformar esse cenário de opressão, de falta de liberdade? Primeiro buscando a Deus. Primeiro buscando ao Senhor de todo o coração. Agora, não caindo nas ciladas de vivermos uma religiosidade fria, distante do Senhor. Ai de vocês, mestres da lei. Fujamos das perigosas armadilhas de uma religiosidade estéril. Em terceiro lugar, como dica, para que a gente possa transformar o cenário caótico, vivendo segundo os padrões do Evangelho, buscando ao Senhor, não vivendo apenas uma religião fria, não vivendo apenas uma religiosidade estéril, ao contrário disso, vivendo segundo os padrões do Evangelho. O versículo 15 do texto que lemos de Amós, ele diz: odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam justiça. Odeiem, tenham aversão, tenham repulsa ao mal. Ele não está aqui dando uma condicionante para a gente. Quer mudar o cenário? Quer que esse cenário seja transformado? Não apenas tenha um sentimento assim de desprezo pelo ódio, não. A primeira dica é: odeiem o mal. Tenham repulsa por ele, tenham aversão ao mal. Ao contrário disso, tenham amor pelo bem. Amem ao bem, pratiquem o bem, tenham afeição, tenham afeto pelo bem, caminhem com o bem. Tim Keller traz uma revelação incrível num dos seus livros. Ele diz que o Deus da Bíblia, o Deus da nossa Bíblia, o Deus ao qual nós servimos, é diferente dos deuses de todas as outras nações, porque o Deus da nossa Bíblia é um Deus que defende os fracos e faz justiça. Quer que o cenário seja transformado? Quer que esse estado de coisas mude? Se coloca debaixo da ação de Deus, vivendo o Evangelho genuíno. Jesus, falando a respeito de si mesmo e a respeito do seu ministério, ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O Espírito do Senhor Deus, que estava sobre Jesus, é o mesmo Espírito que está sobre nós. E o Espírito do Senhor, que estava sobre ele, está dizendo assim: proclamem o Evangelho, amem o bem, odeiem o mal, proclamem o ano aceitável da graça do Senhor, proclamem a liberdade aos presos, proclamem a recuperação da vista aos cegos, libertem os oprimidos, libertem os injustiçados, tenham uma vida mais próspera com Deus, para que essa sua prosperidade com relação a Deus faça diferença na vida das pessoas. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós, porque Ele nos ungiu
para pregar as boas novas do Evangelho. Para pregar as boas novas do Evangelho. Como é que nós temos vivido a nossa vida? Como é que a gente tem se colocado diante do Senhor? Amós, Martin Luther King, Martinho Lutero, se colocaram diante do Senhor, se indignaram contra coisas que aconteciam, contra injustiças que aconteciam, se submeteram à vontade de Deus e tiveram uma voz profética no tempo deles. Está errado o que vocês estão fazendo. Não é assim. Cada um profetizando numa área distinta. Martin Luther King com a injustiça que ele percebeu naquele momento. Martinho Lutero contra a injustiça que ele percebeu naquele momento. Pesquisa realizada pelo IBGE apontam algumas coisas para a gente. 40% da população brasileira vive na pobreza. 47 milhões de pessoas vivem em condições subhumanas. 12 milhões de famílias moram em barracos, em moradias precárias. 300 mil crianças morrem de fome no Brasil todo ano. 500 mil meninas se prostituem todos os anos. 500 mil meninas se prostituem. 600 mil pessoas entre 15 e 49 anos possivelmente sejam portadoras do vírus de AIDS no Brasil. Eu e você temos uma responsabilidade enorme. A Igreja de Jesus tem uma responsabilidade enorme. O cenário é de tristeza. O cenário não é muito favorável. Apesar de, no texto de Amós, apesar da película, apesar da imagem da prosperidade financeira, vocês são decadentes e estão deteriorados. A pergunta para cada um de nós, para a gente possa refletir e praticar. Liberdade e justiça é perfeitamente alcançável quando buscarmos ao Senhor com sinceridade. Resistirmos às armadilhas de uma religião que não produz nada e vivermos o Evangelho verdadeiro. Tem muita coisa que a gente precisa fazer. E eu oro ao Senhor que, inspirados nas figuras de Amós, de Martin Luther King e outros que Deus tem levantado, que já levantou, que Ele levante também no nosso meio homens e mulheres dispostos a submeter à vontade de Deus, para que façamos diferença na cidade em que vivemos, no país em que moramos. Se o texto de Amós que nós lemos te fez lembrar de algum país, se o texto de Amós te fez lembrar de algum país, deve também trazer ao seu coração essa responsabilidade.